Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei quando vocês estão vendo esse vídeo aqui. Eu sou o Danilo, professor de Física, e é, nesse vídeo aqui eu vou fazer o exercício 1, tudo bem? Sobre o tema que a gente viu na aula de hoje, que é medidores, certo? Medidores em circuitos elétricos. E esse exercício é sobre voltímetro e amperímetro. O exercício está na apostila 5, tá? Da frente 2, na página 27. É o exercício 1, exercício de sala. Ok? Então, vamos lá. Vamos lê-lo. Então, vamos lá. Ele começa assim. Voltímetros e amperímetros são instrumentos mais usuais para medições elétricas. Por isso que a gente está vendo eles, né? Viu ele nas aulas 6. Evidentemente, para a obtenção de medidas corretas, esses instrumentos devem ser conectados de maneira adequada. Além disso, podem ser danificados se forem conectados de forma incorreta ao circuito. Tudo bem? Então, tem que conectar certinho. Suponha que se deseja medir a diferença de potencial que está submetido ao resistor 2. Esse aqui é o resistor 2, né? A gente consegue ver aqui. Esse aqui é o resistor 2. Então, é nesse resistor que ele quer. Ele quer nesse, tá bom? Bem como a corrente elétrica que o percorre. A figura aqui representa a correta conexão do voltímetro, indicado como V, e o amperímetro, indicado como A, ao circuito para a realização das medidas desejadas E. Então vamos com calma. Ele quer a medida da voltagem, né, e da corrente que passa pelo resistor R2. Tudo bem? Então ele quer a diferença de potencial que ele está submetido, certo? E a corrente elétrica. Então vamos dar uma olhada no circuito primeiro. O circuito é composto de 2 resistores e uma bateria aqui, simbolizada por esse epsilon, essas 2 barrinhas. Aqui é a bateria, certo? Então essa aqui é a bateria, pode ser uma pilha, enfim, pode ser uma bateria mesmo. Enfim, essa aqui é a bateria e a gente tem 2 resistores aqui, o R1 e o R2, que é o R1. E esses resistores, o R1 e o R2, eles estão em série, certo? Série. Lembra que em série, o que acontece? A corrente elétrica, o I, é os 2 resistores. Tá bom? Então a ideia é que os 2 resistores vão ter a mesma corrente. Então, eu não preciso me importar muito. Ah, você vai medir a corrente do 1 também? Tudo bem, porque é igual a do 2, então não tem problema. Então a ideia é que o amperímetro, ele tem que ser ligado, lembra? Na aula, o amperímetro deve ser ligado em série com o equipamento que você quer medir a corrente. Perímetro deve ser ligado em série, tudo bem? Com equipamento. Beleza? Então ele tem que estar em série, tem que estar ligado no caminho da corrente, porque ele mede a corrente do equipamento que ele está ligado em série. Beleza? Porque aí ele tem a mesma corrente que aquele equipamento. Então a gente vai ligar o A. O A, então, ele pode ser ligado em série em qualquer ponto aqui. Então eu poderia ligar ele, por exemplo, aqui, certo? Ou aqui. São 2 opções para ligar esse seu perímetro. Pode ser aqui antes também, porque todo o circuito está sendo percorrido pela mesma corrente. Então, contanto que o A esteja em série, beleza. Agora é o voltímetro. O voltímetro, vou pegar outra cor aqui. O voltímetro deve estar ligado em paralelo, tá? Por quê? Porque ele mede a diferença de potencial. Então ele tem que estar ligado nos mesmos 2 pontos para ter a mesma diferença de potencial.
Então ele tem que ter ligado em paralelo com o equipamento que ele vai medir. Aí a gente vê uma diferença, porque como eles dois estão em série, eles têm uma DDP diferente entre eles. Para 2. Portanto, o U ele tem que estar em paralelo só com o que você quer medir, que no caso é o R2. Como eu quero medir só o R2, então ele tem que estar em paralelo, né? O voltímetro tem que estar em paralelo, assim, né? Com o R2. Como eu ligo em paralelo, eu tenho que ligar nos mesmos dois pontos. Então o voltímetro teria que estar ligado nos mesmos dois pontos. Por exemplo, ele pode estar aqui, certo? Ou ele pode estar aqui, por exemplo, aqui tá do outro lado, assim, né? Qualquer uma das duas opções é válida. Tranquilo? Então ele tem que estar em paralelo e o amperímetro pode estar ligado em série em qualquer ponto daqui desse circuito. Então vamos olhar as opções. O A, ele está ao inverso do que a gente fez, né? Ele está ligando o amperímetro em paralelo e o voltímetro em série. Então, tá bom? Eu vou olhando assim. Aí, o D. O D, o voltímetro tá certo, tá vendo? Tá em paralelo, que nem a gente desenhou. Só que o amperímetro também tá em paralelo. Não pode. Beleza? Então, tá errado. Agora o B. O B, ó, o voltímetro tá em paralelo, check. E o amperímetro também tá em série. Então, belezura. É o A. Quer dizer, o A não. Desculpa, gente. É o B. Beleza? Porque tá como a gente imaginou. O voltímetro em paralelo e o amperímetro em série. Beleza. Aí esses dois aqui, esse do E aqui, o esquema tá esquisito, né? Tá os dois em série, mas os dois estão nos mesmos dois pontos que o resistor. Então tá os dois em paralelo. Não pode. E aqui tá os dois em série. Tá vendo? Os dois estão em série com o circuito. Também não pode. Então a única opção realmente correta é a alternativa B de boa. Tá bem? Essa aqui é a alternativa B. Tranquilo? É um exercício de, vamos dizer assim, apresentação do conteúdo, né? Mas é um exercício interessante para a gente aquecer os motores para fazer o próximo. Tá bem? Então, no outro vídeo, vocês vão encontrar fazendo o exercício 2, que é um pouquinho mais complexo. Eu vou discutir algumas outras questões e mistura geralmente lei de Ohm. Então, cuidado com esse tipo de exercício, porque a física é uma coisa só, né? A física tem várias partes, mas ela é uma coisa só. Então, o que a gente aprendeu lá atrás ainda é útil. Principalmente a nossa queridíssima lei de Ohm. Tranquilo? Então, até o próximo vídeo. Fiquem bem e a gente se vê, tá? Beijinhos. Até lá. Tchau, tchau.